Você com certeza deve ter um filme favorito, aquele que te marcou, seja pela mensagem que ele passa, a emoção, os personagens. E às vezes esses personagens são heróis, os protagonistas que a gente tanto gosta e se identifica, mas às vezes não. O lado sombrio da força também chama bastante atenção, e eu posso apostar que você deve se lembrar de alguns vilões memoráveis. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Alguns você deve amar, outros odiar, mas com certeza não deve esquecer. Mas vamos deixar de enrolação, pega o balde de pipoca e vem comigo conferir os maiores vilões do cinema. Voldemort. O mais poderoso bruxo das trevas, aquele que não pode ser nomeado, você sabe quem. Ele mesmo, meus amigos, Lord Voldemort tem que estar nessa lista. Mesmo que você não tenha assistido nenhum filme do universo de Harry Potter, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou viu o rosto dele em algum lugar. E dentre os personagens, Voldemort se destaca por ser alguém ambicioso. Ele queria mais do que poder, ele queria ser imortal e se mostrou capaz de fazer tudo para conseguir isso, até mesmo dividir a sua própria alma e perder toda a sua aparência humana em troca de cada vez mais poder. Além disso, a gente não pode esquecer a clara inspiração dele no Adolfinho da Alemanha e sua política eugenista, já que ele queria dividir o mundo bruxo entre o sangue puro, aqueles superiores, e os mestiços inferiores, assim como o Bigodinho fez lá em 1945. E o vilão foi tão bem construído ao longo de toda a saga como uma constante e invisível ameaça que todos morrem de medo, que quando ele finalmente dá as caras e fica frente a frente com o Harry Potter, a gente fica tenso só de pensar o que é que pode acontecer dali pra frente. Voldemort é um dos poucos vilões da história do cinema a carregar esse feito, e na minha opinião ele merece ser lembrado nessa lista. Pennywise. Você provavelmente já deve ter visto algum palhaço por aí, seja no circo, no teatro, na escola, sonhos ou até nos pesadelos. O fato é que essa figura que foi feita para divertir as pessoas é o motivo dos maiores arrepios de outras também. E se existe alguém no mundo que sabe explorar o medo de palhaços, esse alguém é o Stephen King. Em 1986, ele publicou um livro chamado It, a Coisa, que ganhou um filme próprio 4 anos depois. E com isso surgiu o tão conhecido Pennywise, o monstro que atinge os seus medos mais obscuros e se transforma naquilo que você mais teme. Tanto na versão de 1990 quanto no remake de 2017, Pennywise é um ser tão impactante que faz sentido colocá-lo no meio dos maiores vilões do cinema. Eu tenho certeza que ao falar em palhaço e vilão, ele imediatamente vem na sua cabeça. Inclusive, muita gente não assistiu os filmes, mas conhece o personagem. Às vezes você nem sabe o nome dele, mas cita algo como: sabe aquele filme do palhaço assassino? E isso mostra como o Pennywise se tornou maior do que sua própria obra. Além disso, o vilão é bem sucedido em sua missão de assustar devido à sua imprevisibilidade. O diretor do filme inclusive disse o seguinte: Pennywise faz coisas que não têm sentido nenhum, mas são assustadoras devido à sua estranheza. Ele pode não ser o mais assustador dessa lista ou dos filmes de terror, mas certamente ele vai ser lembrado como o palhaço assassino mais famoso de todos os tempos. Hannibal Lecter. Cara, eu tenho que te dizer, O Silêncio dos Inocentes é uma obra-prima e Hannibal Lecter é um dos melhores vilões dessa lista. O American Film Institute, inclusive, classificou ele como o maior vilão de todos os tempos. Estamos falando aqui de um psiquiatra canibal que usa sua inteligência, cultura e classe para manipular e matar as suas vítimas, mas que consegue colocar medo em quem quiser apenas ao olhar para ele. Ele sempre parece estar vários passos à frente de qualquer outro personagem e saber exatamente o que cada um está pensando, com um olhar sombrio e um sorriso sarcástico.
E a gente tem que combinar, o Anthony Hopkins simplesmente brilha a cada segundo que ele tá na tela. E é difícil imaginar qualquer outro ator fazendo o mesmo com esse personagem do que o cara fez. O papel rendeu inclusive o Oscar de melhor ator na época para o Anthony. E faz sentido realmente. Querendo ou não, é um vilão marcante que não poderia faltar por aqui. O personagem ainda tem sua própria série, aparece em outros filmes, mas eu tô falando especificamente do Hannibal que aparece em O Silêncio dos Inocentes. Você já assistiu? Me diz aqui nos comentários. Michael Myers. Olha, existem diversos vilões que nós vemos todo um contexto para entender as suas ações. Uma infância difícil, traumas, abusos, vinganças, tragédias, entre outras coisas. São personagens cujas motivações nós entendemos e muitas vezes até simpatizamos, pelo menos em um certo ponto. Só que o Michael Myers de Halloween com certeza não segue essa linha. Ninguém sabe quais são as motivações por trás das mortes. Ninguém sabe o que é que ele sente quando mata e nem se ele pode demonstrar algum tipo de emoção. Ele simplesmente mata e continua matando e matando e matando. Um dos maiores medos da humanidade é o medo do desconhecido. E pode apostar, o Michael sabe como causar esse medo. O cara é simplesmente um enigma ambulante. Ninguém consegue explicar ele, nem mesmo seu psiquiatra, que se refere ao mesmo como uma coisa ou até um monstro, não é uma pessoa. Por que ele mata as pessoas? Porque sempre no Halloween em específico? Por que ele precisa da máscara? Por quê? Ele não tem nenhuma razão aparente para escolher as suas vítimas. Ele é algo simplesmente vazio. Qualquer interpretação dada ao personagem será única e exclusivamente da sua mente, que nunca será aprovada como oficial, pois isso, querendo ou não, ia destruir um pouco do misticismo em volta do personagem. A resposta mais complexa e, querendo ou não, mais simples também é que Michael é aquele monstro que a gente tem medo de encontrar no escuro. Então essa figura merece, querendo ou não, o título de um dos maiores vilões do cinema, sem dúvida. Hans Landa. Quentin Tarantino é um dos diretores mais famosos da história, conhecido por lançar muitos filmes cult, como Pulp Fiction, por exemplo. Mas o meu filme favorito desse cara é Bastardos Inglórios. Afinal, o que é melhor em um filme de ação do que ver nazista apanhando, não é mesmo? E é aí que Hans Landa aparece. Interpretado por Christoph Waltz, eu acho que ele é o único dessa lista aqui que não possui nenhum poder de outro mundo, nem é um serial killer ou coisa parecida. Mas mesmo assim ele consegue representar a maldade em pessoa. O que torna Hans Landa tão poderoso como vilão é a inteligência e a manipulação do personagem. A gente nunca sabe o que esperar dele, pra falar a verdade. E desde a primeira cena lá, quando ele vai caçar os judeus na casa, ele já impõe medo e respeito. É perturbador a maneira como ele se diverte vendo o sofrimento das outras pessoas. Ele não é somente um nazista, ele é um sociopata doente que age com um sorriso no rosto, como se estivesse saboreando cada momento de dor e agonia das suas vítimas. Pra mim, ele é aquele clássico vilão que você ama odiar, sabe? Todas as cenas com ele são memoráveis. Um desgraçado que trai até os próprios colegas nazistas em prol dos seus interesses. E como não era de se esperar menos, a interpretação brilhante de Christopher Waltz rendeu a ele um Oscar de melhor ator coadjuvante. E é fácil entender o porquê. Freddy Krueger. Esse daqui com certeza é um dos mais assustadores dessa lista. Conhecido por invadir os sonhos das suas vítimas e transformá-los nos piores pesadelos, matando elas nos sonhos e consequentemente na vida real também, Freddy Krueger é um verdadeiro ícone do terror. Mesmo que você não tenha assistido nenhum filme da franquia A Hora do Pesadelo, você reconhece quem é ele ao ver o rosto queimado, as garras e o suéter listrado com aquele chapéu. O fato que ele persegue as vítimas nos sonhos com certeza foi um dos maiores motivos de insônia naquela época, já que a franquia foi relativamente bem nas bilheterias e o vilão participou de cerca de 9 filmes no total. E o que torna Freddy um vilão tão marcante não é somente a sua aparência horrorosa,
poderosa, mas também a sua capacidade de entrar nos cantos mais sombrios da mente humana. Ele explora os medos mais profundos do subconsciente, transformando sonhos em verdadeiras arenas de terror, torturando as suas vítimas das piores maneiras possíveis. E uma coisa é fato, Freddy Krueger se estabeleceu como um dos vilões mais influentes da história do cinema e moldou toda uma geração de filmes de terror dali em diante. Ghostface. Sabe aquilo que eu comentei sobre as pessoas terem medo do desconhecido? Também se encaixa por aqui. Embora seja um vilão sem poderes, imortalidade ou coisa parecida, o Ghostface ficou marcado na mente das pessoas e virou um símbolo além dos filmes, sendo usado como uma das principais fantasias em épocas de Halloween ou coisa do tipo. O diferencial do Ghostface é que não existe uma pessoa fixa por trás dele. Qualquer um pode ser esse assassino, e mesmo quando um morre, outro assume o seu lugar e a máscara sempre volta. Além de assassino, ele tortura psicologicamente as vítimas pelo telefone antes de matar, causando ainda mais tensão. Além de aparecer na sua franquia principal, Ghostface também foi referenciado em Todo Mundo em Pânico, uma franquia que fez bastante sucesso aqui no Brasil. E nós temos que combinar, essa máscara aqui é um dos principais ícones da cultura pop. Conseguiram eternizar um personagem mesmo não tendo um ator principal por trás dele. Darth Vader. E chegando agora no que na minha opinião é o maior vilão dos filmes de todos os tempos, Darth Vader é um cara que impõe medo só ao respirar. Mas é claro, existem outros fatores que chamam a atenção por aqui. O seu traje sombrio, o capacete imponente, a respiração mecânica tão característica do personagem, tudo isso cria uma imagem de poder absoluto. Quando você olha para o Darth Vader, você sabe que está diante de alguém extremamente perigoso. E além disso, nós temos a história por trás do personagem que o torna tão marcante. Anakin Skywalker, o jovem Jedi que tinha tanto potencial, aquela criança feliz que apareceu no episódio 1, se deixou corromper pelo lado sombrio da força e se transformou no Darth Vader. É uma tragédia em forma de cinema, e acompanhar toda essa jornada, a queda e a redenção do personagem é o que nos mantém tão envolvidos com ele. E falando em redenção, Darth Vader é simplesmente o arquétipo do vilão redimido. Mesmo depois de todo o mal que ele fez, ainda existe uma faísca de humanidade dentro dele. A sua busca por fazer o que achava certo para salvar sua amada e no final salvando seu filho das mãos de Palpatine, sua luta interna entre o bem e o mal, é algo que, querendo ou não, todos nós podemos nos identificar de certa forma. E claro, tem várias partes que marcam o personagem, como a famosa frase, "Eu sou seu pai". Geme meu nome, geme, falando Dudu. É simplesmente um momento icônico que ficou marcado na história do cinema para sempre. No fim das contas, Darth Vader é mais do que apenas um vilão. Ele é o símbolo do poder corrompido, da luta entre o bem e o mal. De que mesmo uma trajetória difícil pode ter um final feliz. E mesmo 40 anos depois da sua morte, no episódio 6 da saga, ele continua sendo um dos maiores e, na minha opinião, o maior vilão da história do cinema. É claro que outros personagens marcantes ficaram fora dessa lista e eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Quem é que faltou? Quem é que deveria estar no hall dos maiores antagonistas, maiores vilões de todos os filmes? Me diz aqui nos comentários. Só não se esquece de me seguir aqui nas redes sociais e acompanhar o canal se inscrevendo por aqui também. Afinal, nós temos vídeos novos toda semana sobre filmes, séries, novidades e tudo que você precisa saber do mundo do cinema. É isso, o vídeo tá acabando por aqui e vai acabar por aí agora também. Tchau, tchau.